Bom dia a todas e todos. Meu nome é Luiz Fernando Vilaça Meyer, eu sou diretor de operações do Instituto Cordial. É uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês um estudo que a gente realizou com a Associação Brasileira do Online to Offline. E a gente espero poder contribuir com uma série de perspectivas urbanas para uma série de empresas que estão inovando para colocar mais tecnologia, trazer mais tecnologia e mais acesso às cidades brasileiras. Começando falando sobre o Instituto Cordial, a gente vai fazer essa apresentação desse estudo que foi realizado com a BO2O, distribuição do espaço e deslocamentos em São Paulo, uma análise da infraestrutura, viagens e segurança viária na cidade. A gente fez uma série de análises com geoprocessamento e tem muito conteúdo interessante aqui para discutir hoje. O Instituto Cordial é um centro de articulação e pesquisa, um think tank independente, que trabalha com ciência de dados, inteligência territorial e articulação intersetorial para fortalecer redes e basear tomadas de decisão públicas e privadas em dados e evidências. A gente trabalha com questões complexas da sociedade que precisam de articulação e precisam de conhecimento para que sejam enfrentadas, como é o caso das cidades, de forma geral, da mobilidade, questão da segurança viária, questão da descarbonização, uma série de questões de ESG. A gente precisa abordar isso de forma articulada para que a gente consiga enfrentar esses grandes desafios. E esse estudo, a distribuição do espaço e deslocamentos em São Paulo, uma análise da infraestrutura, viagens e segurança viária na cidade, que foi realizado em parceria com a BO2O, vem exatamente nesse sentido. A gente espera contribuir para esse debate. Então, dando um breve contexto e definindo os objetivos do trabalho, a gente sabe da grande complexidade das novas cidades, uma série de empresas cada vez mais aborda a cidade como objeto de inovação, né? A gente está trabalhando, então, uma grande conjunto de empresas vem cada vez mais trabalhando com espaços públicos, como que você atua nos espaços públicos da cidade, seja pensando do ponto de vista de mobilidade, de infraestrutura, de serviços, de MaaS, de SaaS. Então, a gente tem uma série de questões que, de alguma forma, precisam entender melhor a dinâmica da cidade, para que a gente caminhe não só para cidades inteligentes, mas para que a gente caminhe com inovação e tecnologia nessas cidades. E que a gente seja, antes de tudo, uma sociedade inteligente amparada em tecnologia e não simplesmente uma cidade onde as coisas não estão conectadas e onde a gente não consegue lidar com os desafios de mercado, os desafios sociais e assim por diante. Então, para a gente fazer isso, é muito importante a gente ter em perspectiva os sistemas seguros. Sistemas seguros é um conceito internacional que vem trazer essa perspectiva de que são vários elementos que estão dentro do sistema viário das cidades que a gente precisa compor para que eles sejam seguros para o usuário, para as pessoas que usam a cidade. Então, são questões de melhora nas opções de mobilidade, planejamento e uso do solo, educação e capacitação, gestão de velocidade, fiscalização, projetos e tecnologia dos veículos, desenho de ruas e engenharia, resposta à emergência pós-acidente. Então, a gente tem uma série de elementos e uma série de novas soluções que vêm aparecendo, inclusive dentro desses elementos, que precisam se compor dentro de uma... E aí eu estou dizendo de veículos de mobilidade pessoal, como empresas que têm hoverboards, que têm patinetes elétricos, que têm bicicletas elétricas. A gente está falando sobre empresas de compartilhamento, a gente está falando sobre economia digital na cidade de forma bastante abrangente. A gente precisa compor isso dentro de uma compreensão da dinâmica urbana para que a gente caminhe para essas novas inovações, dentro da perspectiva dos sistemas seguros também. Então, o estudo teve esse desafio de ampliar e aprofundar a compreensão da distribuição do espaço público, da forma da infraestrutura viária e as dinâmicas da mobilidade na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e uma das maiores cidades do mundo. Então, é um grande case importante de análise, contribuindo para qualificar debates e políticas públicas, ações e intervenções voltadas à mobilidade e segurança viária. Rapidamente sobre a metodologia, a gente fez uma revisão de literatura, identificando quais são os indicadores de análise do espaço urbano mais utilizados no mundo. A gente trabalhou com geoprocessamento e produção de bases de dados robusta em cima de dados públicos e produzindo análises e cartografias para trazer os resultados aqui para vocês. Para fazer isso tudo, a gente fez um roteamento de origem e destino na cidade a partir dos dados públicos, mas conseguindo analisar a quantidade de viagens por distrito, que é uma coisa bastante inovadora, para a gente conseguir ponderar as características de cada distrito da melhor forma possível. E o indicador base que a gente usa
são, os indicadores são da ONU Habitat, que a ONU Habitat defende nessa publicação, Streets as Public Spaces and Drivers of Urban Prosperity, onde eles usam esse índice de conectividade, que é composto de 3 subíndices que a gente calculou para a cidade de São Paulo. Esses índices são, muito rapidamente, o índice de conectividade ele é composto pelo terra alocada em ruas, densidade de vias e densidade de interseções. Densidade de ruas você pode entender que é a área, tirando os lotes privados, né, tirando os lotes que têm propriedade particular, aqueles que são o oposto disso, a área que é oposta disso, é o terra alocada em ruas, então aí envolve ruas, calçadas, corredores, canteiro central, coisas assim. Densidade de interseções, a quantidade de cruzamentos por quilômetro quadrado, e densidade de vias, a quilometragem de vias por quilômetro quadrado. São 3 indicadores que são compostos nesse índice de conectividade da ONU. Então, trazendo os resultados, a gente, começando pelo índice de conectividade, a gente vê que as áreas mais periféricas da cidade, elas têm uma característica diferente das áreas mais centrais. Então, aqui olhando à esquerda, o terra alocada para ruas, a gente vê que os distritos mais centrais têm mais espaço alocado para as ruas, enquanto as áreas periféricas têm menos, e o mapa da direita, a gente vê na densidade de interseções que algumas áreas periféricas, especialmente a Zona Leste, têm mais densidade de interseções do que as áreas mais centrais. Isso implica algumas características importantes para a gente pensar em inovação na cidade. Então, alargamento de calçada, aumento de vegetação, implantação de ciclovias e outras infraestruturas como pontos de bike sharing, por exemplo, e apoio para entregadores, a gente só consegue fazer se a gente tiver espaço. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver uma boa terra alocada para ruas. Enquanto a conectividade também é uma questão muito importante e a densidade de interseções ajuda as áreas periféricas a terem uma melhor conectividade, mas com menos espaço. Então, a gente tem desafios específicos nas áreas periféricas para conseguir implantar esse tipo de equipamento. E aqui, então, vendo largura de calçada, então, e largura do leito calçável, largura do asfalto, a gente vê que as áreas centrais são muito mais largas, né? As ruas são muito mais largas. E aqui os 2 mapas mostram isso com bastante clareza. Então, realmente, o terra alocada para ruas e a largura mediana de calçadas e do leito mostra o quanto a gente tem uma característica com desafios específicos nas áreas mais periféricas. Vendo isso em algumas imagens, é essa a situação que a gente tem. Então, se você vai implantar novos elementos nesse exemplo de cima, onde as ruas são mais estreitas, calçadas são mais estreitas, colocar um ponto de bike sharing, aumentar essa calçada para colocar algum tipo de equipamento ali, algum outro tipo de dispositivo, é muito mais difícil do que nessa imagem de baixo, que são em áreas mais centrais, onde você tem espaço para alargar a calçada, aumentar a vegetação, implantar ciclovia, qualificar acesso aos lotes, colocar um ponto de bike sharing, mobiliário urbano e assim por diante. Então, é preciso projetos inovadores para a gente lidar, especialmente com essas áreas mais periféricas, e é um grande espaço de mercado também, né? São muitas possibilidades com muita população. Olhando para viagens e infraestrutura, a gente vê que aquelas características físicas da cidade também se refletem tem uma correlação, não necessariamente uma causalidade, mas tem correlação com a distribuição de viagens na cidade. As áreas mais centrais, onde tem mais emprego, concentram a maior parte das viagens, seja as viagens de carro, sejam as viagens totais, né? A gente consegue ver ali no quadrante sudoeste, essa área aqui, que é onde agrega mais empregos na cidade de São Paulo, a gente tem a maior parte das viagens de carro. Então, sendo a maior parte das viagens concentrada nessa área, onde tem maior emprego e renda, a gente também gera mais incentivo para investimento nessa área, gerando um ciclo vicioso. Quanto mais investimento, mais viagem, quanto mais viagem, mais investimento, a gente acaba rodando isso meio dessa forma. Então, é preciso investir não só nas periferias, mas em subcentralidades. E a gente viu que tem menos espaço disponível em outras subcentralidades, mais boa conectividade. Então, tem potenciais importantes de serem considerados em outras áreas de São Paulo, assim como em outras cidades do Brasil, né? Não só olhar para as áreas centrais da cidade. Olhando para viagens de bicicleta, viagens e ponderadas por quilômetros de infraestrutura, a gente vê que tem uma distribuição relativamente semelhante ali. A concentração está especialmente no quadrante sudoeste também, e a gente tem alguns distritos com mais infraestrutura para bike por quantidade de viagens do que outras áreas da cidade. Então, investir, quem trabalha com bicicleta, pensar
não só em bicicleta, mas veículos de mobilidade pessoal também, como eu falei, os hoverboards, os patinetes elétricos, as bicicletas elétricas, assim por diante. É, é muito importante que a gente considere que o first mile, não só o last mile, né? Então, a primeira milha de viagem, onde o usuário vai pegar o veículo para fazer a sua viagem, não onde ele vai só descer no final do seu destino, também precisa de infraestrutura para que ele consiga se sentir seguro, para que ele esteja seguro para usar esse veículo para se deslocar pela cidade. Então, nesse caso, a infraestrutura precisa vir antes do modo de transporte. Nesse caso, a oferta gera demanda, a oferta de infraestrutura gera demanda. E a gente precisa priorizar outras áreas da cidade, buscando dinamizar esse tipo de uso de veículo, que inclusive gera um impacto ambiental muito menor do que os veículos a combustão, e em tempos de COP26 isso é absolutamente fundamental de ser considerado. Quando a gente vê motocicletas, para quem trabalha com motocicletas e para uma série de dinâmicas novas que a gente vem tendo com aplicativos que estão usando as motocicletas, a gente tem uma concentração de viagens muito grande nessas áreas mais descendo a zona sul aqui, e ponderado por viagem, então ponderado a viagem ponderado por quilômetro de via, elas estão muito mais concentradas na área central, também caminhando um pouco a zona sul. Então, a opção pela motocicleta ela é muito interessante para vários motivos, mas ela precisa de atenção, especialmente relacionada com segurança viária. E a gente vai falar disso agora. Sinistros por viagem é uma questão que, para relações governamentais, relações institucionais e para a sociedade, é muito importante. Uma questão que a gente precisa considerar dentro do ESG também, para preservar a vida das pessoas. Nenhuma morte no trânsito é aceitável, essa é a perspectiva da visão zero, a visão global também, nesse tema. Então, a gente precisa entender muito bem como que a dinâmica da cidade acontece para evitar que esses sinistros aconteçam, né? Então, quando a gente pondera sinistros por viagem, a gente vê que a maior parte, a maior concentração está nas áreas periféricas. Sinistros por viagem com carro acontecem especialmente fora dessas áreas centrais, e a gente tem alguns distritos que se destacam, mas é uma coisa bastante geral. E as áreas mais centrais, onde tem, como a gente viu, maior área alocada para ruas, e é onde a gente tem mais, de forma geral, historicamente, mais investimento em infraestrutura, a gente tem uma concentração menor de sinistros por viagem, né, para a quantidade de viagens, mesmo que a gente tenha maior densidade de viagens em números absolutos, né? Quando a gente vê isso com motos, fica ainda mais gritante, né? A gente tem alguns distritos periféricos que a quantidade de sinistros por viagem realizada naquele distrito é muito acentuada. E por bicicleta, isso se distribui de uma forma um pouco mais heterogênea na cidade, que é o mapa da direita. Então, a chance de se envolver num sinistro de trânsito com carros e motos nas periferias é proporcionalmente maior do que no centro expandido da cidade. Isso é uma consideração bastante importante se a gente for pensar em novas intervenções nessas áreas periféricas em subcentralidades. Algumas conclusões. A gente vê que quanto maior a terra alocada para ruas, menor a concentração de sinistros a cada 100 mil viagens. Isso especialmente para carros e para motocicletas, né? Para ônibus um pouco também, mas menos, e para bicicleta isso não aparece, mas especialmente esse gráfico de dispersão aqui, com carros e com motocicletas, e aquele mapa que a gente viu, que na área central tem menos sinistros pela quantidade de viagens, e é onde tem maior terra alocada para ruas. Então, tem uma correlação. É sempre importante ressaltar que correlação não deve ser necessariamente considerada causalidade, mas abre boas hipóteses de análise e futuros aprofundamentos, especialmente considerando como o tipo de intervenção que a gente vai fazer nessas áreas centrais e periféricas. A gente fez um exercício de como que a gente pode considerar esses parâmetros para fazer novas intervenções de acordo com o distrito. Esse documento, inclusive, vai ficar disponível depois, então todos podem ver com calma, né, para ver esse potencial de intervenção por distrito. Então, algumas conclusões em bullet points. Padrões distintos de urbanização implicam desafios diferentes na cidade. Então, há diferentes possibilidades e necessidades de intervenção e redistribuição dos espaços urbanos de acordo com o distrito. Então, dependendo do tipo de serviço, ou dependendo do tipo de coisa que você vai fazer por espaço da cidade, você precisa considerar essa característica daquele distrito, senão você vai dar de cara com alguns desafios específicos ali. Locais com muito espaço público e ruas largas indicam boas possibilidades de intervenção,
mas a gente tem uma dificuldade estrutural maior em áreas fora do centro, mesmo que tenham boas conectividades. Então, considerando a largura da rua e a largura das calçadas, uma coisa importante para a gente pensar em compartilhamento dos espaços da cidade. A maior parte das viagens se concentra onde há mais emprego e renda nas áreas centrais, gerando incentivos para mais investimentos no centro, em um ciclo vicioso, mas também é importante fomentar subcentralidades com infraestrutura e projetos inovadores de espaços públicos ou em espaços públicos, tanto de espaços públicos quanto em espaços públicos em áreas que não são centrais, e isso permitindo uma conectividade maior da cidade como um todo e destravando uma série de potenciais da cidade, né? O last mile, né, aquela milha de destino, até a pessoa chegar ao destino dela, agrega a maior parte das viagens e da infraestrutura no centro, mas há menos cobertura nas áreas periféricas, então a infraestrutura precisa vir antes de modos de transporte ativos, como calçadas e ciclovias, considerando que aqui a oferta gera demanda, pensando nesses novos modos de transporte, especialmente mobilidade pessoal, ou mesmo mobilidade coletiva, ou mesmo carros compartilhados, carros elétricos compartilhados, como uma série de empresas vem fazendo, também trabalhando com aplicativos, né? Então, esse estudo realizado pelo Instituto Cordial em parceria com a BO2O, ele está público, ele é gratuito, o acesso dele está no site do Instituto Cordial. A gente tem uma série, tem toda a descrição ali de tudo isso que eu falei aqui, e mais uma série de análises. Então, fiquem à vontade para baixar lá. Ele é realmente para ajudar para qualificar as discussões sobre a cidade. Então, usem e a gente continua em diálogo sempre. Eu queria agradecer imensamente a BO2O e agradecer muito a oportunidade de fazer essa apresentação aqui e fico à disposição para quem quiser trocar mais ideias em outros momentos. Obrigado.